Olá, alunos do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E nessa aula nós vamos estudar sobre equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, eu peço que vocês façam a leitura do livro didático da página 148 e 149, assista essa videoaula e realize as atividades propostas no PDF. Então, vamos começar? Pessoal, a gente já começou a estudar, a gente já fez bastante exercício, probleminhas de equação do primeiro grau com uma incógnita, né? X ou Y. Lembrando que incógnita é aquele valor que a gente não conhece. Quando a gente não sabe qual o número que está lá, a gente representa por uma letra, né? Que a gente chama de incógnita. E aí eu trouxe aqui para vocês, para exemplificar com duas incógnitas, esse probleminha aqui, ó. Então, fala o seguinte: represente a equação referente ao perímetro abaixo, sabendo que o valor encontrado foi de 24 centímetros. Ou seja, o perímetro dessa figura é 24 centímetros. Como que eu represento a equação dela, do perímetro, no caso? Lembrando, pessoal, que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos somar todos os lados, ó. X mais y mais. Quanto vale aqui? Mesmo daqui de baixo, né? X mais. E quanto vale aqui? O mesmo desse, y. O perímetro, então, é a soma de todos os lados e a gente já sabe que o valor foi 24. Lá em expressões algébricas, nós aprendemos que a gente pode somar quando as letras são iguais. Então, eu posso juntar esse x com esse x, esse y com esse y. Então, x mais x, eu tenho 2x. Y mais y, eu tenho 2y, igual a 24. A gente aprendeu a encontrar o valor de x, né, pessoal? A gente isolava o x, né, e deixava tudo que tinha número de um lado. Só que nesse caso, eu não tenho como resolver. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas, ou seja, dois valores desconhecidos. A gente vai aprender mais para frente como a gente resolve essa situação. Então, aqui a gente chega na nossa equação do primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, duas letras que a gente não sabe qual é o valor. A gente não sabe nem qual é o comprimento e nem qual é a altura desse retângulo. Então, aqui tem uma representação geral para vocês. Então, uma equação de primeiro grau de duas incógnitas, ela vai ser sempre representada dessa maneira, na forma reduzida. Tá? Reduzida é quando a gente junta todos os termos. Então, o A vai ser um número, no caso que é 2, pode ser menos 1, menos 2, meio, 5, 100, tá? Só não pode ser igual a zero. E o B também pode ser qualquer número, vários aí. Nós temos várias opções. E o C tem que ser um número pertencente aos reais. Então, pode ser 0,5, 2, menos 1, 1000, tá? Então, a gente tem infinitas maneiras de escrever uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. É claro que é referente ao nosso probleminha naquele momento. Outra coisa também que é importante é o que a gente chama de par ordenado. O valor que a gente encontra para x e o valor que a gente encontra para y, a gente fala que é um par ordenado escrito dessa forma. Então, o resultado em x vai ser sempre o primeiro do par ordenado e o em y vai ser sempre o segundo, tá bom? A gente vai estudar isso aqui principalmente na próxima aula. Então, é importante que vocês anotem todo esse slide no caderno. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, vai ficar mais claro o que eu disse nesse primeiro slide. Vamos lá. Utilizando o mesmo exercício anterior, nós já encontramos a equação do perímetro e vamos pensar o seguinte, que foi dado para nós que a altura do retângulo é 5 centímetros e está perguntando qual é a medida do comprimento. A altura é o valor de y, né, que a gente colocou como y. E a gente quer o comprimento, que é o x, certo? Se eu tenho o valor de y, eu posso substituir na minha equação. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Substituindo na equação, a gente vai ter o quê? No lugar do y, a gente vai colocar o 5. Então, vai ficar 2 vezes o 5 igual a 24.
Agora, pessoal, nós temos uma equação igual a gente já fez vários exercícios. A gente consegue encontrar o valor de x, né? Como a gente só tem o x, a gente pode deixar ele isolado. Então, como que a gente faz, né? Vamos resolvendo. 2 vezes 5 dá 10, igual a 24. Vamos passar o 10 para lá. Operação inversa da adição e subtração. Então, vai ficar 2x é igual a 14. Então, o x vai ser 14 dividido por 2, né? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x é igual a 14 dividido por 2 é o 7. Então, qual que é o comprimento? O comprimento é 7 centímetros. Mais um exercício aí, exemplo, para a gente resolver. Né? Então, foi dado para nós um par ordenado, que é par ordenado mesmo, é um valor de x e um valor de y. E está perguntando se esse par ordenado, ou seja, esse valor de x e esse valor de y, é solução dessas equações. Então, a gente vai verificar se é verdadeiro ou não. Como que a gente verifica? Ó, vamos lá, na primeira, letra A. Então, estou falando aqui que o x é menos 2. Então, vou ter que colocar aqui. X é menos 2 e o y é 1. Vamos ver se isso é verdade? Então, vamos trocar o x por menos 2. Então, vou substituir. Então, vamos trocar o x por menos 2. E a gente vai trocar o y por 1. A gente vai ver se isso aqui tem que dar igual a 4. Quanto que dá isso aqui? Dá menos 2. 2 vezes 1 dá 2. Ó, eu devo 2 e tenho 2. Isso aqui vai dar 0. 0 é igual a 4, pessoal? Não, né? Então, isso é falso. Então, essa solução, esse par ordenado, não é solução. Tá? Vamos fazer agora o próximo. Então, a mesma coisa, né? O x é menos 2 e o y é 1. A gente vai substituir. Então, trocando aqui, nós vamos ter 3 vezes menos 2. Vou pôr entre parênteses por conta do sinal, para não confundir, tá? Menos 1 igual a menos 7. Vamos ver se é verdade? 3 vezes menos 2, ó, sinais diferentes dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Menos 1, né? Menos 6 com menos 1 vai dar menos 7. Isso aqui é real? Sim, né? Então, é verdadeiro. Então, esse par ordenado é uma solução da equação B. Então, esse é e esse não é, tá bom? Próximo. A gente tem mais um exemplo aqui, tá? Então, foi dado para nós uma equação e ele está falando assim, qual é o valor das incógnitas, dependendo, né? Se x for igual a menos 3 e depois se y for igual a 4. Então, vamos fazer a letra A primeiro. Na letra A, ele fala que x é igual a menos 3. Então, vamos substituir aqui por menos 3. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 3, mais 3y igual a 18. Isso aqui vai dar, menos com menos vai dar mais. Isso vai dar 15, mais 3y igual a 18. Então, eu vou ter 3y igual a 18 menos 15. Então, 3y é igual a 3. Passo o 3 para cá dividindo. Eu vou ter, então, que y é igual a 1, tá? Então, qual é o par ordenado daqui? Eu tenho menos 3 e o 1. Essa é a solução. Agora, vamos fazer a B. Vamos substituir agora o y por 4. Então, vai ficar menos 5x
mais 3 vezes 4 igual a 18. Então, vai ficar menos 5x, 5 vezes 4 dá 12. Vamos passar o 12 para lá subtraindo. Então, vai ficar 18 menos 12, menos 5x é igual a 6. Aí, pessoal, lembra que o x não pode ser negativo? A gente multiplica por menos 1. Então, isso aqui vai dar 5x é igual a menos 6, certo? Então, x é igual a menos 6 sobre 5. Isso não vai dar um número exato, tá? Então, a gente pode deixar assim, na forma de fração. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma solução. O x é menos 6 quintos e o y é 4. X primeiro, y depois. Então, assim a gente finaliza esse exemplo. E o último é um desafio. Ele fala o seguinte, ó. Considere a seguinte equação. Qual é o valor de y se y é igual a x menos 1? Então, pessoal, pensando, né? Como que a gente resolve esse desafio? No outro exercício, a gente pegava o valor do x e substituía, não é? Então, a mesma coisa a gente vai tentar sair dele por esse método de substituição. Então, vamos substituir. Vamos substituir o quê? O que não está falando que o y é igual a x menos 1? Então, vamos trocar aqui por x menos 1. Então, vai ficar x mais 3. O 3 está fazendo o quê? Multiplicando todo o y, por isso que eu ponho entre parênteses. O y é x menos 1 igual a 17. Fazendo a distributiva, eu tenho 3x menos 3 igual a 17. Tudo que tem x a gente deixa de um lado da equação e tudo que não tem, vamos passar para o outro. Então, x mais 3x, 4x. Aqui vai ficar, aqui subtraindo, a gente passa somando. Então, vai ficar 4x igual a 20. X é igual a 20 dividido por 4. Então, x é igual a 5. Mas ele quer o valor de y. Ah, mas agora fica fácil. Se a gente tem o valor de x, a gente consegue encontrar o valor de y. Como? Substituindo aqui, né? Então, eu vou trocar aqui o x por 5. Então, vai ficar 5 mais 3y igual a 17. 3y é igual a 17 menos 5. 3y é igual a 12, passa o 3 para lá dividindo, a gente tem, então, que y é igual a 4. Então, o resultado do nosso desafio é y igual a 4. Certo, pessoal? Então, é isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.